Saudações a todos e todos em mais um 40 Enem. Hoje eu vou falar sobre a capoeira dentro da perspectiva da cultura brasileira. A capoeira que é afro-brasileira, como o historiador Muniz Sodré fala, né? Os africanos vieram para cá no processo de colonização, no processo de escravidão tão terrível da história da humanidade. Os africanos vindo para cá, eles trouxeram, logicamente, a sua cultura, a sua memória, por mais que tenham sido sofrido ameaças e opressão em manifestar a sua cultura, mas eles trouxeram para cá e a capoeira ela surgiu, ela foi concebida no território brasileiro, aonde teve a miscigenação de portuguesa até e de indígenas, né? A própria língua capoeira vem do tupi, quer dizer mato ralo. Então isso vem mostrar que a capoeira ela é afro-brasileira, mas também fruto de uma miscigenação daquele contexto histórico que era o Brasil colonial. Depois disso, a capoeira ela foi criminalizada na República, embora tenha acabado a escravidão. A cultura afro-brasileira, a cultura africana, a cultura negra de forma geral continuou sendo oprimida. E nada melhor do que representar isso do que a criminalização na capoeira. O Código Penal de 1890 coloca a capoeira como crime. Quem praticasse capoeira poderia ser preso, tendo uma pena por conta disso. Mas o que é fabuloso na capoeira é a sua resistência, a sua resiliência. A capoeira, dando um salto histórico aqui maior, ela representa a cultura, e o mestre Bimba, que foi o Manuel dos Reis Machado, o famoso mestre Bimba, ele foi convidado e recebeu uma homenagem, nada mais, nada menos do que o então presidente da República, Getúlio Vargas, que reconhecia ali a capoeira como uma educação física naquele momento, mas uma educação. E dali para frente a capoeira foi conquistando espaço. Nunca foi fácil, mas hoje a capoeira é considerada patrimônio imaterial do Brasil e também da humanidade, reconhecida pela Unesco. Logicamente, a própria história do mestre Bimba, depois eu convido a todos a pesquisarem sobre a biografia do mestre Pastinha, do mestre Bimba, falando sobre a dificuldade em ser capoeirista e manter a cultura, e principalmente uma cultura tão oprimida que essa cultura afro-brasileira no decorrer da história do Brasil. A capoeira ela confunde-se sim com a história do Brasil. E é interessante que a capoeira ela nasceu no Brasil, mas ela ganhou o mundo, né? O mundo ganhou a capoeira. Então vejam só, eu tenho a capoeira ela é tão vasta que ela caiu no Enem. Hoje ela pode ser um dos temas do Enem, uma das questões, como já foi anteriormente. Eu tenho uma questão aqui que eu vou ler um enunciado que vai falar justamente sobre a capoeira. O artigo 402 do Código Penal brasileiro de 1890 dizia fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens. Pena, prisão de 2 a 6 meses. Foi tirado de Soares, a negrada instituição, os capoeiras no Rio de Janeiro, de 1850 a 1890. O artigo do 1º Código Penal Republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, tal regulamento expressa, vamos lá, letra A manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana? Não, até porque aqui está falando de a criminalidade urbana de maneira geral, né? E aqui, quando o enunciado, ele está falando especificamente da capoeira. Então, o item não condiz a isso, e até que ponto nós sabemos se o que o Império deixou, o que a República recepcionou das antigas legislações do Império. Então, a questão ela não leva para esse lado, então, logicamente, a letra A é falsa.
Letra B, a defesa do retorno do cativeiro e a escravidão pelos primeiros governos do período republicano. Não, a República, ela não defendeu, ela foi contra também a escravidão. Então não houve nenhum projeto republicano de voltar à escravidão. Letra C, o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada desejosa de um equilíbrio entre progresso e civilização. Também não. Primeiro, que falar sobre o processo de industrialização do Brasil é bem complexo. Nós tivemos um surto ali no final do século XIX com o Visconde de Mauá. Depois tivemos na República Velha, com a quebra do café, a migração de alguns cafeicultores para o processo de industrialização e mais intensificando no governo de Getúlio Vargas. Então, absolutamente não tem nada a ver com a alternativa aqui, com a pergunta proposta. Letra D. Criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado de escravidão. É essa a alternativa, criminalização de práticas culturais. É importante entender que, embora essa questão esteja falando especificamente da capoeira, o candomblé também foi perseguido, também foi proibido. E por último aqui, o poder do regime escravagista, que mantinha os negros como categoria social inferior e discriminada e segregada. Bem, durante o processo, durante a República, já se abolia essa ideia, pelo menos oficialmente a escravidão tinha acabado, mas embora nós saibamos que as medidas necessárias de inclusão social para essas comunidades, essa população antes marginalizada, não foi devidamente feita. Então, são análises que vale a pena fazermos. Mas a resposta, então, é isso, a criminalização de práticas culturais. Outra questão também do Enem, ela vem falar sobre a recuperação, sobre a capoeira, Enem de 2013, a questão 38, a recuperação da herança cultural africana deve levar em conta que é próprio do processo cultural seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Então vamos lá, Minas Gerais, cadernos, arquivo 1, escravidão em Minas Gerais. Arquivo Público Mineiro, 1988. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas, número 1, letra A aqui, permanecer como reprodução dos valores e costumes africanos, permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos, perderam a relação com seu passado histórico. C. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. D. Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. E letra E. Demonstra a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. A questão correta é a resposta correta, é a letra C. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Então, outra questão, que contemplou a manifestação, a instituição da capoeira. Eu quero aproveitar também a oportunidade para falar, eu gosto muito da capoeira, gosto muito do que representa a capoeira na história do Brasil. E no ano passado, em 2019, no finalzinho, foi lançado o volume 9 do livro da coletânea O Direito Achado na Rua, Introdução Crítica ao Direito Urbanístico. E eu, no capítulo 21, eu falo, eu fui contemplado nessa coletânea com meu artigo, a capoeira como ressignificação do direito à vida urbana. Por quê? Porque o movimento da capoeira, a sua resiliência, ela influencia onde ela está, os seus praticantes, esse movimento de corpos, esse movimento de ideias, a capoeira ela resistiu
mas ela resistiu transformando. Então eu pratiquei capoeira nas ruas, tive professores, mestres que me fizeram essa iniciação na capoeira, e geralmente eu treinava, às vezes, em terrenos baldios, em praças que eram abandonadas pelo mato, e aí, de repente, quando um grupo um mestre de capoeira com outros alunos, com outros estudantes da capoeira, começavam a praticar ali, a ocupar aquele terreno, ia gradativamente transformando aquela região, porque os próprios praticantes faziam a limpeza, cuidavam, capinavam, e isso vai fazendo com que a comunidade vá se aproximando e ocupando aquelas áreas. E isso é importante, a ocupação, esse sentido que a capoeira traz. Então eu vivenciei isso, e eu sei que muitos daqui vivenciaram, porque nós temos capoeira em todas as partes do DF, do Brasil. Então é muito interessante a gente estar trazendo essa contextualização, né? Muitas vezes a gente não imagina que a capoeira, que hoje a gente, né, você escuta o berimbau e aquele som mágico, né, que a capoeira representa, que aquela musicalidade, né, entre tantas artes marciais, a capoeira é uma das artes marciais que você joga capoeira e dança, né? Muita gente pergunta, a capoeira é arte? É arte. A capoeira é luta? É luta. A capoeira, ela é cultura. A capoeira, ela é diversa. Ela tem um pouco do DNA africano, do indígena, não um pouco, né? Muito, né? Na verdade. Então a capoeira, ela faz parte da identidade brasileira. Então fica aí essa reflexão, tomara que vocês olhem para a capoeira de maneira diferente, valorizem não só a capoeira, mas a cultura brasileira, e valorizem a diversidade. Imaginem se vivêssemos num mundo onde todos fossem iguais, pensassem iguais, não ia ser muito divertido. A capoeira, como alguns mestres falam, é um jogo de perguntas e respostas, né? Então você se movimenta dentro da roda conforme então você está jogando ali, de repente vem um armado, uma queixada, você vai se esquivar e vai responder com a meia-lua de compasso, vai responder com outro movimento. A vida é assim também, não falando em violência, mas falando que é um jogo de perguntas e respostas, e que a gente tem que saber lidar com essa diversidade, né? Com essa diversidade que o mundo nos permite. Então, e que a cultura brasileira nos permite. Então, um grande abraço e até a próxima.